Olá, meus queridos amigos, tudo bom? Renan do Movimento Brasil Livre que está falando. Eu vou tratar aqui de um assunto que não é muito a minha praia, mas como vem falando tanto, o público vem comentando, a imprensa vem fazendo uma certa perseguição à pessoa que eu vou tratar, temos que abordar isso. A gente vai falar sobre o novo chanceler brasileiro, sobre o Ernesto Araújo, que depois de 28 anos de serviço público, agora é o chanceler do Brasil, vai cuidar das nossas relações exteriores, e muita polêmica envolveu a nomeação dele, até porque o Olavo de Carvalho elogiava, a imprensa acha o Olavo de Carvalho um bruxo do mal, e uma série de coisas. Ele tem uma posição muito clara, uma visão de política, uma visão de mundo muito diferente, e é basicamente disso que nós iremos tratar. Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho, e se quiser ajudar a gente, www.mbl.org.br/contribua. Vamos lá. O que está rolando, né? Houve a nomeação dele, ou seja, ele vai assumir o cargo a partir do ano que vem, e a imprensa logo caiu matando. Meu Deus, esse cara é maluco, esse cara tem uma visão de mundo maluca, ele citou Deus num artigo, né? Ele tem uma visão de política onde ele mistura Deus, ele elogiou o Trump, que loucura é essa, né? Eu acho muito engraçado esse comportamento da imprensa, porque eu não vi esse mesmo comportamento dela quando, por exemplo, o Celso Amorim foi o chanceler brasileiro aí nas décadas passadas, né? E fez aquele papel horroroso de alinhar o Brasil com que é a de pior do ponto de vista de instituições democráticas, alinhou o Brasil com países ditatoriais, com grupos terroristas, alinhou o Brasil com essa política do terceiro mundismo, do sul-sul contra norte-norte, relações sul-sul que ele queria que o Brasil tivesse, a própria política do BRICS, onde o Brasil era um país caudatário no quarteto ali do BRICS, né? O Brasil sempre cumpriu esse papel e ninguém ficava horrorizado com isso, né? O papel externo, o papel que o Brasil teve na América Latina foi um papel muito deletério. O Brasil, através do BNDES, através do nosso dinheiro, ele foi um promotor de ditaduras, né? O Brasil espalhou ditaduras na América Latina. Ele cumpriu um papel nefasto e o fez. E não vi ninguém chocado. O próprio Lula, com a ideia de Brasil potência, vocês vão se lembrar, ficou passando vergonha tentando mediar conflitos no Oriente Médio. E depois também foi chamado de anão diplomático por Israel, por ficar se comportando no cenário internacional, nas votações da ONU, nas coisas que concernem o Estado de Israel, sempre com aquela política pró-Palestina, etc. E aqui não vai meu julgamento sobre isso, porém, é nítido que o Brasil ele se comportou como uma espécie de um bufão no cenário internacional, aderindo a uma agenda de esquerda, sendo caudatário da China, da Rússia, de outros projetos maiores e apoiando ditaduras. Então a imprensa ela se comporta dessa maneira ideológica, ela não consegue segurar e ela não consegue fazer uma análise técnica de quem é ele, né? Eu vou comentar dele baseado no artigo dele e também em algumas coisas que estavam no blogs dele, que são duas declarações bem interessantes, tá, pra gente traçar uma linha de quem é o Ernesto Araújo, ok? Pois bem, lá no blog dele ele faz uma apresentação bem curta e bem direta, eu vou ler ela aqui pra vocês, ó. Sou Ernesto Araújo, tenho 28 anos de serviço público e sou também escritor. Quero ajudar o Brasil e o mundo a se libertarem da ideologia globalista. Globalismo é a globalização econômica que passou a ser pilotada pelo marxismo cultural. Essencialmente é um sistema anti-humano e anticristão. A fé em Cristo significa, hoje, lutar contra o globalismo, cujo objetivo último é romper a conexão entre Deus e o homem, tornando o homem escravo e Deus relevante. O projeto metapolítico significa, essencialmente, abrir-se para a presença de Deus na política e na história. Obrigado pela sua atenção a este blog. Pois é, ele faz uma análise de que o grande adversário do mundo cristão, do Ocidente como um todo, é a ideia da globalização, é a ideia de que, do globalismo, a ideia de que a globalização irá acontecer através da mediação que atores políticos como grandes empresários, instituições como a ONU, grupos internacionais, eles deem significado e eles organizem a globalização de modo que haja concentração de poder e transformação social nesses determinados países, por às vezes indo no caminho de uma uniformização cultural. A gente vê a tese do multiculturalismo nisso aí, imposição de valores alienígenas para populações e nações, destruição da ideia do Estado-nação em detrimento de organizações internacionais. Isso aí que é a tese, vamos dizer assim, central do globalismo, ele vê isso como um câncer, uma coisa que afeta a ideia de Ocidente como um todo. E aí a gente tem que pensar, pô, mas o Brasil tá ou não tá no Ocidente? Eu acho que tá. E aparentemente o Ernesto também acha. Eu vou ler um trechinho dele que fala disso. Vamos lá. Ó. Ele vem e comenta. Ó. A visão de Trump tem lastro em uma longa tradição intelectual e sentimental que vai de Eskill a Oswald Spengler e mostra o nacionalismo como indissociável da essência do Ocidente. Em seu centro está não uma doutrina econômica e política, mas o anseio por Deus, o Deus que age na história. Não se trata tampouco de uma proposta de expansionismo ocidental, mas de um pan-nacionalismo. O Brasil necessita refletir e decidir se faz parte desse Ocidente. Pois é,
ele trata aí, novamente, dessa visão metapolítica, mas também da possibilidade ou não do Brasil se inserir no que a gente chama de Ocidente. Algo que eu concordo com ele, né? O Brasil ele tem que saber exatamente o que ele quer. Se ele quer ficar fazendo parte dessas relações terceiro-mundistas, se ele quer ter uma própria visão dele como um caldo cultural, um grande samba do crioulo doido aqui, que você vai jogando um monte de cultura dentro e vai lá e fala com a Venezuela e panca uma ditadura aqui, tem um papel, novamente, quase circense no cenário internacional, ou ele se firma como o que ele realmente pode ser e como que ele está destinado a ser. Ele é a segunda democracia do Ocidente. Ele é o segundo maior país em população, tem um PIB grande, que já deveria ser o segundo PIB também do Ocidente, perdendo apenas para os Estados Unidos, e ele deveria ter um papel proporcional a isso. Mas o Brasil é visto simplesmente como um país, no cenário internacional, um país simpático, um país engraçado, um país que joga futebol, que vende algumas commodities, mas que não é levado a sério, né, no debate internacional como um ator político de peso. Na verdade, o Brasil ele exerce um papel caudatário e muitas vezes por não saber escolher o que ele é. Né? Ao ficar, não, eu sou um país multicultural, eu não tenho uma identidade, eu não faço parte do Ocidente, talvez ele fique negando um papel que obrigatoriamente ele deverá ter, em especial nesse momento de crise do próprio Ocidente. Aí vamos a outro trecho que também é interessante para a gente conhecer ele, né? Esse aqui é sobre essa questão maior, essa questão espiritual aí. Se olharmos a cultura como algo orgânico e não mecânico, numa perspectiva simbólica ou mítica em seu mais alto sentido, tal como pedia Spengler, tal como pede Trump, veremos no economicismo e no liberalismo sinais claros de decadência, de declínio da cultura e não de progresso. O Ocidente que Trump quer reviver e defender não se baseia no capitalismo nem numa democracia liberal desnacionalizada. A democracia liberal, tal qual praticada na Europa e nos Estados Unidos até o governo Obama, não se mostrava capaz de nutrir essa dimensão simbólica. Né? Vamos lá, eu tenho uma pequena discordância que eu não acho que o Trump se elegeu trazendo isso, ainda que ele se elegeu na defesa de valores comuns do homem americano, da família americana normal, que estava sendo também assediada pelo politicamente correto. Isso acontece de uma forma mais intensa lá do que aqui, por exemplo. O debate econômico, o debate da proteção econômica dos Estados Unidos foi muito forte. Mas isso é uma pequena discordância. A visão geral dele de que a democracia como um todo, os valores democráticos, os valores do liberalismo, os valores do iluminismo de lá para cá, de certa forma eles vêm também tirando o vigor simbólico, o vigor espiritual do Ocidente. Esse é um debate muito grande. Os tradicionalistas, os conservadores que vão nessa linha mais tradicional, eles advogam que sim, e eu tendo inclusive a concordar com eles nesse sentido, né? Civilizações que perdem esse tipo de vigor simbólico e essa conexão com uma visão cosmogônica muito clara, elas costumam decair, né, do ponto de vista civilizacional, e mesmo que elas mantenham materialmente, militarmente, uma força muito, muito grande, e isso é o sinal do Ocidente ainda é assim, enquanto civilização elas passam a viver uma doença. E essa é a tese central do chanceler. É uma tese compartilhada por muitas outras lideranças, e entra um outro papo, inclusive de filosofia. Você vai para René Guénon, vai para pensadores que influenciaram, inclusive o Olavo de Carvalho, que é uma pessoa muito importante, imagino eu, inclusive por trás da nomeação dele, né? Então é uma visão de mundo muito diferente que ele está trazendo. Está trazendo uma visão metapolítica e não apenas realista ou pragmática que o Brasil possa ter no cenário externo, e tampouco a visão ideologizada de esquerda terceiro-mundista que o Brasil foi colocado, isso desde a época lá do regime militar. Aí a pergunta que eu deixo para vocês, né? Novamente, esse é um assunto, eu não conheço muito, eu não manjo muito desse assunto de política externa, confesso, e também não serei pretensioso a sair dando aula de coisas que eu não sei muito, mas estou tendo que opinar e gosto de opinar porque, enfim, nossa sensibilidade tem que ser utilizada também para coisas que eventualmente vão nos afetar, né? De certa maneira, o que ele está propondo, né, eu não sei como é que ele realizaria essa política externa baseada nesses valores, esse alinhamento automático, por exemplo, a potências ocidentais ou a países que estão fazendo essa luta mais clara contra o politicamente correto hoje, como a Hungria, a Polônia, a Itália, mas isso é muito pouco para um país que, do ponto de vista comercial, é muito dependente de potências que são, de certa maneira, em especial se for pegar o discurso do Trump, antagônicas a isso. Entra a questão da China, eu vou pegar aqui alguns dados. O Brasil, por exemplo, ele exporta coisa de 50 bilhões de dólares para a China e ele tem um superávit na ordem de 32 bilhões de dólares. O Brasil é muito dependente da China e do comércio com diversos países, né? Até porque o Brasil é um país agroexportador. Eu também não consigo imaginar o Trump, que vem tendo uma política nesse sentido muito realista e pouco idealista
no cenário global, sendo bacana, derrubando tarifas para o Brasil exportar seus produtos agropecuários, derrubar barreiras. A gente sabe muito bem que os Estados Unidos é super protecionista nisso, e a Europa ocidental, então, muito mais, né? Como isso ia ser construído, eu não sei. Eu sei que o Brasil, enquanto celeiro do mundo, com um agro forte, um agro que paga a nossa conta, ele precisa exportar para países populosos, países que podem estar geopoliticamente orientados numa linha que vai, vamos dizer assim, de encontro a essa formação de um bloco ocidental. Esse tipo de solução, eu imagino que, por exemplo, a equipe econômica, a turma do Paulo Guedes vai se defrontar com esse problema. Esse tipo de solução não me concerne, e a gente vai ver como isso vai ser construído por essa política de visão, essa visão de política externa que o Ernesto tem, né? Mas, de certa maneira, eu gosto da ideia, uma ideia de construção a longo prazo do Brasil enquanto uma potência que ajuda a recuperar esse vigor do Ocidente. O Brasil vem cumprindo esse papel, o ressurgimento da direita no Brasil, né, e a forma como ela vem criando, a forma como ela vem estruturando seus valores, começa a criar um papel histórico, né, de vigor do Brasil, enquanto alguém que olha, por exemplo, para a Europa que nos colonizou, olha para os seus parceiros de línguas indo-europeias, línguas que vêm do Ocidente, de religião, de instituições, todas que vêm do Ocidente, e o Brasil olha e fala, eu também posso contribuir nessa luta. Né? A gente sempre foi visto como um patinho feio, acho que nem visto como ocidental a gente é por parte das potências ocidentais, mas talvez nessa luta por construção desse vigor, dessa reconstrução do Ocidente, o Brasil possa ter um papel muito importante. E essa visão que ele tem, né, aí demanda uma engenharia política e muita imaginação política também. Como isso seria construído, eu mesmo não sei. A ideia me agrada, né, porém os desafios políticos e econômicos que isso vai trazer são enormes. Então, eu não sei, eu gosto da ideia desse chanceler vir trabalhar. Né, tudo isso é muito novo para o Brasil, ainda mais que é uma visão muito arrojada, não é nem um liberal, é alguém que tem uma visão novamente tradicionalista dessa inserção do Brasil no mundo, mas os fatos, ele vai se confrontar com os fatos, vai se confrontar com uma realidade, uma dependência muito grande do Brasil, de novo, como eu disse, com potências como a China, e aí a gente vai ter que ver. Então, essa é a posição que eu coloco, essa é a opinião nossa, e é isso aí, se gostou, não gostou, comenta aqui, vamos trocando ideia. Valeu, muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.